Dona Isabel, gostaria de saber por que a gente faz o bem para uma pessoa com a maior boa vontade e depois esta pessoa nos prejudica, fazendo o mal e até vira as costas e nem quer saber mais da nossa amizade. Como devemos lidar com essas pessoas? Em primeiro lugar, desejo paz e alegria para os nossos irmãos, com votos de que nós saibamos aproveitar toda a nossa existência no corpo físico, todos esses desencontros, esses desentendimentos, como acontece com a pergunta feita pela nossa irmã. Pode estar certa, nossa irmã, que esta é a grande chance para a nossa evolução espiritual. Estes problemas que nos desencantam aqui na Terra são chances para nós melhorarmos o nosso entendimento com as leis de Deus, fazer o nosso progresso e na distribuição do perdão, do entendimento, da compreensão dos limites das pessoas e o cuidado para que não nos envolvamos nessas vibrações negativas, doentias, incompreensivas. Então, quando você faz um bem e a pessoa responde você com outro bem, tudo certo, ficou elas por elas. Nenhuma deve à outra, ficou no mesmo nível. Quando você faz o bem, como a nossa irmã está expondo, e recebe com um desencanto desse, uma incompreensão, é a oportunidade de você progredir. A outra pessoa fica no mesmo nível, você sobe um degrau na escalada do progresso espiritual. É como se você estivesse colocando a mão no ombro de uma pessoa e dado uma guinada para frente, dar um passo largo no progresso físico. É a mesma coisa. Você pensa no que você fez de bem, compreenda a incompreensão dela, o mal entendido dela, a falta de amor, de nível espiritual, esqueça, é isso aí, é um salto no progresso espiritual que você deu. Então, quando nós fazemos o bem e as pessoas nos entendem, nos aplaudem, fica tudo do mesmo jeito. Trate de fazer outro bem, porque aquele não teve o nível espiritual que você precisa, porque foi correspondido na Terra. É por isso que tudo que você recebe no mundo, já recebeu do mundo. Não tem que receber de Deus. Razão porque nós precisamos aprender a trabalhar em nome de Deus sem esperar recompensa. Agora, isso não tem a ver com o seu salário, com o suor do seu rosto, com o seu horário profissional. Não, isso aí é uma coisa entendida, compreendida, assinada, um contrato feito para defesa e para adquirir o pão do corpo, o sustento para a sua família, é outra coisa. Agora, esse dia a dia, essa fala, essa maneira de ouvir, de entender, de sentir, são as oportunidades do nosso progresso espiritual. Então, coitada dessa pessoa que não soube compreender o seu carinho. Continue fazendo bem. Nunca espere bem do mundo terreno. Nunca. Faça o bem por gratidão a Deus, por carinho e lealdade a Jesus, o nosso mestre maior. Fora isso, você nunca vai ser estimulada a fazer o bem. Então, nunca faça o bem esperando que a pessoa lhe compreenda e lhe corresponda. Se lhe compreender e corresponder, graças a Deus, felicidade para ela. Foi uma pessoa realmente feliz, vai ter a sua recompensa. Mas não espere, faça o bem. Que coisa boa, quando você faz o bem, a outra nem entendeu, ignora. Aí você acha que um trabalho desse que a gente faz há 60 anos foi porque está recebendo o bem de volta? Não se iluda, não é por isso, é lá de cima. Por isso que a gente tem fé
O que é fé? Fé é você falar, eu tenho fé? Não, é você dar testemunho. Se você faz um bem, uma coisa mínima, a pessoa desestimula você, faz você ficar descrente. Onde está a sua fé em Deus ou fé no ser humano? Não vai por aí, não. Continue fazendo bem. Não deixe ninguém desanimar a você na vida reta, no trabalho digno, na vivência do bem. Não deixe o mundo perturbar o seu trabalho, a sua vivência no equilíbrio, na dignidade, na seriedade. A vida é sua, ela independe dos outros. Nem de pai, nem de mãe, nem os pais dependem dos filhos nesse campo, nem vice-versa. O progresso, a felicidade, a conquista íntima, individual. Dona Isabel, a ansiedade é doença só do espírito? A ansiedade é inquietude do espírito. O espírito está inquieto, ele está de alguma forma, ele está infeliz. Ele precisa refletir um pouco sobre a vida. Ele precisa parar um pouquinho, dar um tempinho para si mesmo, junto ao Cristo e aos mentores espirituais, para pacificar o seu coração. Esse espírito é sufocado pelas informações negativas que ele escuta na televisão, no jornal, na sociedade, na vida, enfim. Por isso ele está inquieto, ele está ansioso. É preciso, então, que ele tenha um recolhimento, uns minutinhos por dia, para falar: Jesus, amigo, eu quero falar convosco. Ou chamo pelo seu mentor espiritual, aquele que você acredita, mas é melhor mesmo é Jesus. Chame pelo Cristo, que ele manda o emissário dele. Fala: desça a terra, meu filho, vai atender a fulana que está angustiada, vê lá o que está acontecendo com ela, dê assistência a ela. Gente, é uma maravilha. O amor divino cobre a multidão dos nossos pecados. Você pecou? Pois não peque mais. Tente falar com Jesus. Vigie seus pensamentos, suas atitudes. A espiritualidade está precisando de pessoas que cuidam da moral, que cuidam da vida reta, da dignidade. Não precisa ser santo, espírito de luz. É você entender que você veio de Deus e vai voltar para Ele um dia. Você tem que levar para Ele uma bagagem que dignifique a sua filiação divina. Você não nasceu por acaso. Deus sabe que você existe, ama você. Dê atenção a isto. Não tenha medo do sofrimento. Ele existe em todo lugar, em todos os corações, mas não tem sofrimento que aguente uma mensagem de fé em Deus, de confiança em Deus, uma prece firmada na convicção, na atitude, na vida reta. Não podemos fugir disso aí. Conheço uma pessoa que tem um problema mental. Sente-se triste e não consegue erguer-se, ter uma vida equilibrada. O que fazer? Ela já está sofrendo as consequências. A causa ficou lá atrás. Ela está sofrendo as consequências de uma causa que ela criou no passado. Hoje, ela é uma doente psiquiátrica ou uma doente que precisa da medicina tradicional. Mas, contudo, ela deve também receber os fluidos curadores que fortalecem a parte ainda sadia do corpo físico, do cérebro. Ela precisa também do auxílio espiritual, porque se o cérebro está doente, o espírito pode ser tratado, pode ser cuidado, pode ser orientado, esclarecido, para ele não sofrer tanto com o corpo doente, resultante de um passado faltoso daquele espírito. Como Deus só permite provas com as quais conseguiremos suportá-las, por que se suicida alguém, se suicida em estado de plena consciência? Porque não teve o esclarecimento do Criador e Pai. Então, Deus deu para a pessoa os recursos para ela vencer as provas. Quando ela chegou aqui no mundo, ela não cuidou de tomar conhecimento desses recursos que só as leis de Deus informam. Ela ficou com os recursos
e as informações do mundo, que são pequenas. As informações do mundo são fracas para nos ajudar a vencer os erros, as falhas cometidas através de séculos e séculos. Porque você é novo só no corpo físico, o espírito é velho, profundamente endividado com as leis da vida. Então, não é uma medicina terrena, às vezes até materialista, que vai ajudar você a usar os recursos que são divinos para você resgatar esse passado faltoso. Então, por isto, fala-se que nós todos precisamos ter uma religião, sem dúvida. Todos nós precisamos ter uma religião, seja ela qual for. Até um certo ponto, aquela religião te serve. Daqui um pouquinho, aquela já não serve para você. Você tem que procurar uma outra que vai ligando a você às leis de Deus. Então, você vai notando que até então você não conhecia nada das leis de Deus, embora fosse um religioso. Por que não? Até você sentir que precisa da doutrina espírita, porque ela é a lei de Deus aqui na Terra. Por quê? Porque a doutrina espírita é Jesus de volta. Ele é seu médico, é seu advogado. Entenda isto e não perca mais tempo. Se quer ajudar, traga a sua doente para aqui. E vamos ajudá-la dentro da mensagem espírita, não tem outro caminho. Porque a doutrina espírita fala ao seu espírito, fala à sua alma, desperta o espírito adormecido no corpo físico. O espírito indiferente, você está falando, ele está pouco ligando para você. Às vezes está olhando para você, mas o sentimento dele tem outra. Então, um médium falando para o espírito, ele acorda. Se não acorda, com um tratamento, com 2, com 3, ele vai se educando dentro das lições divinas que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita cuida. Então, a doutrina espírita explica e o cristianismo aplica. Sonho em desdobramento há 12 anos com um amigo, ex-namorado, que se suicidou. Nestes desdobramentos, ele me cobra por não ter ido visitá-lo, entre aspas. E atualmente me diz sempre que não morreu, está apenas um pouco doente. Coloco o nome dele nas reuniões, mas o porquê de sempre me procurar? Quando desencarnou, havia 5 anos que tínhamos terminado o namoro, mas ele nunca me perdoou por isso. Mas você deve perdoá-lo nessa falha, nessa insistência, nesse mal-estar que naturalmente ele te causa. Então, venha ao trabalho, põe o nome dele na mesa de oração e põe desencarnado, fulano de tal, desencarnado. E sempre que você se lembrar dele, pense em Jesus, pede para abençoá-lo, mas não pense nele, pense em Jesus ou em Dr. Freitas e peça então para Jesus ajudá-lo para que ele se liberte dessa emoção, dessa vibração que está o prendendo na crosta, prendendo na terra, junto. Ele não se libertou ainda, nem sabe que está desencarnado, ele acha que está doente. Então, realmente o espírito está doente. Então, você põe o nome dele na mesa de oração, toda sexta-feira, todo sábado, você vier, você põe o nome dele, põe desencarnado, ou falecido, como você quiser. E sempre que ele vier na sua mente, você fala, Jesus, proteja o nosso irmão. Esqueça dele para você não prendê-lo junto de você. Que às vezes não é o espírito que obsedia a gente, somos nós que obsediamos o espírito. Então fica com aquele remorso, ele acaba botando em você um remorso. Você não tem remorso não, você não fez nada errado. Deixa ele se desligar da vibração que está o prendendo aqui na terra. Põe o nome dele na mesa de prece. Quando ele vier na sua mente, você fala, Jesus, amigo, ajude o nosso irmão. Esqueça dele. Põe uma coisa boa na mente, pega um livro espírita para ler. Você está ajudando a ele se esclarecer, ganhar luz, ganhar paz, ganhar entendimento. Às vezes, num trabalho desse agora, ele se desliga, recebe orientação,
que esse trabalho aqui não fica aqui na Terra, ele fica junto também dos espíritos necessitados, daqueles que acompanham a gente, maltratam a gente, um mal-estar qualquer. Então, eles recebem. Então, o nosso trabalho, o trabalho da doutrina espírita, não fica só aqui na Terra. É pouca gente para ouvir essas coisas de Deus. Então, o mundo espiritual se reúne, a multidão que ouve a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, o amor que liberta, o amor que pacifica. Esse é o amor que nos interessa, que nós estamos atrás dele, lutando conosco mesmo para vivenciarmos o amor que Jesus nos anunciou, nos cura, nos curou e nos cura e vai continuar nos curando a todos. É o amor divino. E nós precisamos nos educar para isso. A luta maior é conosco mesmo, não é com a doutrina espírita. Ela é simples, ela é fácil de ser vivida. A gente tem um pouquinho de inteligência para entender que o Espiritismo nos beneficia individualmente. Antes de ajudar os outros, nós estamos ajudando a nós mesmos. Dona Isabel, quero saber se um espírito revoltado pode perturbar a pessoa por causa de coisas materiais. Pode. Pode sim. Eles estão tão apegados às coisas que eles deixaram na Terra, às coisas materiais, que eles podem perturbar a pessoa que está se beneficiando com aquelas coisas, com aquele bem material. E esses espíritos ficam presos àquele bem. Só a prece de amor vai libertar aquele espírito daquela prisão. É uma verdadeira prisão que o espírito sente. Ele fica preso aos bens materiais e prejudica com a sua presença aqueles que estão se beneficiando com aqueles bens. É preciso muita prece, muita oração, muita fé em Deus. Nós nunca precisamos tanto de Deus como estamos precisando agora. Porque o mundo está, a humanidade, não é bem o mundo, a humanidade está tão afastada dessa compreensão de Deus que os obsessores estão encontrando espaço. Eles estão livres para fazer arruaça na vida particular, na vida do Brasil. O que posso fazer para evitar o sofrimento quando uma pessoa querida desencarna? Quando fico triste, este ente querido que desencarnou é afetado? Nada melhor do que a vivência no bem, a vivência no amor. Não se preocupe com o desencarne, se preocupe com a vida, se preocupe com a convivência, com o dia a dia, com se comunicar com a pessoa. Nada melhor do que você tratar bem a pessoa, de alguma forma fazer aquela pessoa feliz, dentro dos seus limites, das suas condições. Aí você está se preparando para aquele dia da separação física. Então, na hora da separação física, porque todos nós temos que voltar um dia, ninguém sabe quando. Então, na hora da separação, a sua alma está tranquila, aquele espírito que está partindo é feliz com a sua presença, é grato pela sua presença, aquela pessoa que está partindo é agradecida a Deus por ter convivido com você, pelo bem que você fez a ele, ao espírito. Essa é a melhor maneira. Depois que desencarna, a pessoa está entregue às suas próprias ações, às suas próprias atitudes, aquilo de bem que ela fez ou aquilo de bem que ela deixou de fazer, é problema de cada um. A sua prece vale sim. Não vai resolver o problema do desencarnado, mas é uma mensagem de carinho que você está mandando para a pessoa. Então, é como um telegrama, você está longe da pessoa querida, você passa um telegrama, não me esqueço de você, eu quero bem a você, desejo que você seja feliz. Então, a sua prece para o desencarnado é justamente esse telegrama de amor. Mas ele só vai ter eco no coração do espírito desencarnado se você, em vida, fez jus a esse telegrama.
Não é deixar, é viver de qualquer maneira, tratar mal, ser grosseiro, bruto, e depois querer passar um telegrama, olha, Deus te abençoe, eu te amo. Não. Isso aí é falar no deserto. Então, agora, em vida, no corpo físico, vamos ter uma vida cristã. Cristã. A gente fala espírita porque só o Espiritismo ensina você ser verdadeiro cristão. É verdade. Só o Espiritismo ensina você a ser cristão. Só o Espiritismo ensina você a tratar bem uma pessoa que você viu pela rua, que não sabe quem é, dar de comer quem tem fome. Não, meu Deus, por quê? Eu vou desaparecer no túmulo, o outro também vai, eu nasci agora, o outro também nasceu agora, não conheço, nunca vi. Por que eu tenho que matar a fome de um desconhecido? Então, muita gente faz caridade para atender a parte social. Social. Não. A nossa fraternidade, a nossa solidariedade é cristã. É verdadeiramente cristã. Qualquer erro é nosso, qualquer falha é nossa, mas o cristianismo é claro. É a mensagem de Deus na sua mais alta pureza. Então, vamos tratar bem as pessoas com quem nós convivemos, com quem nós participamos no lar, no trabalho, na sociedade. Olha, o pessoal está levando uma vida tão triste, de tanta falta de respeito, de educação. Isso tudo vai ser cobrado. Não é Deus que cobra, é a própria vida. É igual uma bola, você dá com a bola na parede, ela volta no seu rosto com mais força do que foi. Você joga uma pedra para o infinito e vai embora. Joga a pedra e sai por aí, cantando, assoviando, brincando. A pedra roda, 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 vai cair na sua cabeça lá em outro lugar. Ah, quem jogou essa pedra? Foi você mesmo. E se esqueceu da arte que fez. Então, vamos nos comunicar com respeito à pessoa. Agora, amar, querer bem é outra coisa. Mas fazer o bem, respeitar, é obrigação de todos nós e é direito de todas as criaturas. Amar e respeitar. Você não me quer bem, mas me respeite. É um direito meu e uma obrigação sua. Então, aí, a espiritualidade não pede milagre, nem o progresso de uma hora para o outro. A doutrina espírita vai dando você material, vai ajudando você passo a passo, gotinha por gotinha, para que você faça o seu progresso, como Jesus diz, tudo passa, o tempo apaga tudo com as reencarnações e você recomeça, Vá e não voltes a pecar, para que não lhe aconteça o pior. Faça o bem que você puder. O bem apaga o mal. O bem faz o mal enfraquecer. Ele desaparece. É como a treva diante da luz. Onde tem luz, a treva desaparece. Por que treva? É a falta de luz. É como nós reclamamos, tem um obsessor, me disseram, tem um obsessor perto de mim, tem um espírito atrasado. Não tenha medo, não, desde que você tenha luz. Ele vai ser beneficiado pela sua luz. E a treva dele não vai lhe prejudicar. Ah, está me prejudicando, você tem amor? Emita vibrações de amor, de perdão, de entendimento. O espírito vai ser beneficiado. Então, esse trabalho não é só para nós, os encarnados. Isso aqui é um trabalho de desobsessão coletiva, se vocês querem aprender. Desobsessão coletiva. Não é assim, o médico chega ali, recebe o espírito, eu mato, eu quero matar, eu quero fazer, quero acontecer. Não é desse nível. Nós não estamos mais nessa época. O progresso está se fazendo em todos os sentidos. O homem precisa progredir também. O ser humano precisa progredir entendendo Deus e a razão da vida, a razão da nossa vida, da criação divina. Por que Deus nos criou e nos mandou para aqui? Ou então, para que Deus nos mandou para aqui? Nós precisamos entender isto. Nós como uma boiada aí que vai para o matadouro. Então, o tratamento é uma grande mensagem de amor. A maneira, seja honesto com suas palavras, com suas atitudes. Olha, Deus a tudo vê e a tudo patrocina.
Que assim seja. Dona Isabel, desde meus 12 anos de idade, cuidava de minha mãe, que sofria de depressão. E por isso tentou suicídio por 5 vezes, das quais, todas as vezes, era eu quem chegava para evitar ou para socorrê-la, e com isso sofria muito. Eu estava casada e 15 dias depois do nascimento de meu filho, ela se jogou do 3º andar do edifício que morava e veio a falecer. Então, passei a cuidar de meu pai, que tinha enfisema pulmonar e era hipertenso. Ele morava com meu irmão, que na época tinha 35 anos, mas bebia muito, usava drogas e agredia fisicamente meu pai por várias vezes. Em 1999, ele caiu do terraço de sua casa, na minha frente e de meu filho de 9 anos, onde agonizou por uns 10 minutos antes de morrer. Foi horrível aquela cena. Hoje meu irmão não fala comigo, continua do mesmo jeito e também já agrediu a mim e meu esposo. Dona Isabel, já me falaram que eu tenho um karma nessa encarnação. Cuidei de meus pais, ainda vou cuidar do meu irmão. Se eu tivesse que passar por tudo de novo, eu passaria, por amor a meus pais e mesmo por meu irmão, o qual não consigo desgostar. Mas gostaria de saber se tudo isso é um karma, expiação, ou se é para mim evolução espiritual. Você está de parabéns pelo trabalho prestado aos seus pais, ao seu irmão. É isso mesmo. Para isso você deve estudar a doutrina espírita, para não lhe faltar energia, amparo, a paz íntima e a consciência sempre tranquila. Quanto a essa palavra de karma, não é bem espírita essa palavra. Ela é usada pelos espíritas, mas não é palavra espírita, porque o karma você não pode evitá-lo. A pessoa nasceu sem um braço. É um karma, porque mesmo que haja um braço mecânico, é um braço mecânico. Então, karma você não pode evitá-lo. Se você não fosse uma pessoa amiga, carinhosa, que respeita a sua família, você poderia evitá-lo, sair fora e deixar por conta de quem quiser ou nem cuidava dos seus pais. Então, não é karma, você podia evitar, como do seu irmão. Se você não quiser, você não vai cuidar do seu irmão, mas você deve cuidar porque a sua alma é ligada a esses espíritos. Eles se reuniram junto de você para juntos progredirem. Infelizmente, eles não tiveram orientação espiritual, amparo para suportarem as provas deles. E adiantaram, precipitaram-se para o desencarne. Agora, o seu irmão é viciado, está se matando lentamente, ele está se suicidando lentamente. Você deve dar assistência de maneira que ele não prejudique sua família, de maneira que ele não tire o sossego, o equilíbrio do seu marido e dos seus filhos. Então, você ore e peça a Jesus para que você possa cumprir com mais essa tarefa que foi encaminhada para a sua alma, porque não existe acaso nas leis de Deus, mas Jesus te ajude advogando a sua causa, para que ele não traga desequilíbrio para o seu lar, para a intimidade da sua família. Caso uma pessoa me magoe e eu decida me afastar dela para evitar que ela me faça mal novamente, isso é um erro? Devemos ter cuidados. O afastar não é muito simpático, não. Não é muito produtivo, não. Mas a gente passa a ter certos cuidados. Você já conheceu aquela pessoa, já notou a fragilidade daquela pessoa. É bom que você não passe dos limites. Trate bem, dá um bom dia, boa tarde, um telefonema. Fulana, você está bem? Você precisa de mim? Não é bom afastar, não. A nossa cultura hoje, a nossa educação, já não nos permite isso, a nos afastar das pessoas. É um tanto grosseiro isto. Mas tenha cuidados no modo de tratar, aquela liberdade que a gente tem, às vezes falar o que nem precisa ser falado, falar o que não deve.
às vezes entrar na intimidade da pessoa com certas informações, com certas opiniões. Isto você deve evitar, mas a se afastar não é aconselhável. Estude a doutrina, estude, você vai se dar bem, que você é uma pessoa boa, carinhosa, tem medo de maltratar os outros, mas precisa de orientação espiritual. Aí você vai evitar muitos desagrados e vai ter mais paz, mais alegria, e não vai negar atenção a quem nós devemos atenção. Nós devemos atenção a todas as pessoas. Como vencer os males do mundo? A mensagem maior do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a vacina contra todos os males do corpo e da alma. Amai-vos uns aos outros, ainda quem te faça sofrer. Ame. Você não precisa de ir atrás, mas ame. Emita o amor pelo pensamento, pelas vibrações, pela conduta, pela divulgação, né? Esquecendo o mal e continuando a amar. Você está sendo diuturnamente vacinada contra os males do mundo, males físicos e morais. É o amor anunciado pelo Cristo. Então, o amor que transcende qualquer parte física da terra, qualquer coisa material. Esse amor que Jesus anunciou é uma vibração tão pura quanto sutil.